Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Faremos a leitura dos versos 13 ao verso 16. Marcos 10, 13 a 16. Peço que você, lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Eu gostaria de pensar então com vocês hoje, irmãos, sobre o tema, o cuidado que devemos ter com as crianças. O cuidado que devemos ter com as crianças. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Pai e mãe. Ok. Quem pretende ser pai e mãe? Levanta a mão. Ok. Agostinho de Hipona, no século V, disse que nós deveríamos educar os nossos filhos 20 anos antes deles nascerem. Então vocês já começaram esse trabalho. Todos nós, lá atrás. Porque a vida que levamos hoje vai refletir e reverberar com certeza amanhã no nosso papel de pai e mãe. Esse texto é um dos textos mais importantes da Bíblia, no que tange ao cuidado com as crianças. E talvez nós não poderíamos entender de forma mais lúcida e clara esta passagem, sem compreender o contexto. Porque quando você vai para o contexto, você vai notar que Jesus estava caminhando para Jerusalém, com a compreensão clara de que ele subia para ser preso, para ser acusado, para ser condenado, para ser crucificado. E Jesus caminhava como que na sombra da cruz, com todo o espectro de dor assolando a sua alma. Ele que, sendo perfeito, santo, justo, haveria de carregar sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E então, é com esta percepção que ele marcha para a cruz. E ainda encontra tempo, e ainda encontra agenda, e ainda encontra espaço para acolher as crianças, orar por elas e abençoá-las. A ordem de Marcos é interessantíssima, porque no capítulo 10, versos 1 a 12, Jesus falou de casamento. Agora nos versos 13 a 16, Jesus fala de crianças, de filhos. E depois nos versos 17 a 31, Jesus vai falar sobre propriedades. Esta ordem está correta. Casamento, filhos, coisas. Esta ordem não pode ser invertida. Então, notem comigo, notem, por gentileza, que é por esta causa, por saber que Jesus era um profeta de Deus, é que os pais, assim como era a cultura judaica, trazer os seus filhos para os rabinos, orar por eles, abençoá-los, esses pais ou esses adultos estão trazendo crianças, trazendo seus filhos, com o propósito de Jesus orar por eles, impor as mãos sobre eles e abençoá-los. Mas aqui 3 coisas preliminares precisam ser destacadas. Primeiro, os que trazem as crianças a Jesus.
Algumas crianças não puderam vir, eram de colo. Se você notar o texto paralelo de Lucas, quando fala de crianças, a palavra é brefos, que descreve desde a vida intrauterina, o embrião, até a primeira infância. Então há crianças que ou você as traz ou elas jamais virão. Vem no colo, vem nos braços. E é curioso como esse texto está nos mostrando que nós devemos trazer os nossos bebês para colocá-los nas mãos de Jesus, para rogar que o Senhor Jesus as abençoe. Outras crianças, talvez maiores, porque a palavra aqui é paidia, já eram crianças que vão da primeira infância até aí no começo da adolescência, eram chamadas de paidia. Então eram crianças, algumas delas podendo andar, mas foram conduzidas a Cristo. E sabe, amados, nós como pais aqui presentes e como futuros pais, devemos fortemente ter esse propósito de trazer os nossos filhos a Jesus, colocá-los na presença de Jesus, para que Jesus os abençoe, os alcance com a sua graça. Mas o segundo grupo que me chama a atenção, preste bem atenção nisso, são aqueles que impedem as crianças de vir a Cristo, porque o verso 13, somos aí informados de que então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Por que os discípulos repreendem aquelas pessoas que estão trazendo as crianças para Jesus? Alguns dizem porque eles estão compreendendo que Jesus está subindo para ir para a cruz, que o ambiente é pesado demais, que Jesus está com o coração sobrecarregado demais e que isso poderia atrapalhar essa caminhada de Jesus. Eu penso que não seja isso. Quando eles tentam impedir aquelas pessoas de trazerem as crianças para Jesus, talvez eles estivessem lidando com a mesma cultura grega e com a mesma cultura judaica, que não dava tanta atenção às crianças, que eram só matriculadas no ensino da lei a partir dos 13 anos, que as crianças não tinham capacidade de entender, ou que as crianças não tivessem idade suficiente para crer, e que as crianças não mereciam o devido cuidado e atenção de Jesus. Os discípulos, em vez de serem facilitadores, eles estavam colocando-se como obstáculos no caminho, como os fariseus, impedindo que as pessoas se aproximassem de Cristo. É muito triste quando alguém ainda hoje se coloca no caminho, como obstáculo para que as crianças não cheguem a Jesus, não sejam abençoadas por Jesus. Bom, mas agora, notem vocês que há o terceiro grupo, que na verdade não é um grupo, são os que abençoam as crianças, porque o verso 16 nos informa que Jesus, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. As crianças precisam receber atenção, cuidado. Nós precisamos acolher as crianças. Nenhuma igreja pode ser considerada uma igreja madura, bíblica, se não dá atenção às crianças. Isso se reflete, irmãos, até mesmo nas dependências físicas do templo. Muitos templos, Brasil afora, mundo afora, dedicam o pior do seu prédio, do seu edifício, das suas salas, dos seus recursos pedagógicos para as crianças. Há muitas igrejas que na hora da programação infantil coloca lá qualquer coisa, não tem uma lição preparada, não tem uma mensagem preparada, não tem professores preparados, não tem instrutores preparados para ensinar as crianças. E Jesus está aqui nos mostrando a necessidade de dar prioridade às crianças. Bom, dito isso, à guisa de introdução, quero que você agora, com a Bíblia aberta comigo, vamos examinar esse texto. Primeiro, essa passagem fala de um encorajamento. Encorajamento. Olha o versículo 14 comigo. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: abra o caminho, desbloqueie a porta, não impeça que as crianças venham, deixe que elas venham a mim. Deixe que elas venham a mim. E aqui Jesus está mostrando uma coisa. Primeiro, afeição às crianças. Ele
Ele ama as crianças. Ele valoriza as crianças. Se vocês notarem, quando Jesus está restaurando Pedro, lá em João 21, a primeira pergunta foi: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. A segunda pergunta: tu me amas? Sim, Senhor. Então, pastoreia as minhas ovelhas. Terceira pergunta: tu me amas? Sim, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Notem que Jesus usa ovelhas e cordeiros, mas ele cita prioritariamente os cordeiros, que eram as ovelhas tenras, que obviamente se apontava para as crianças. Então o primeiro cuidado pastoral de Jesus é com as crianças, e ele demonstra esse amor pelas crianças. Aliás, preste bem atenção, no capítulo 9, olha aí comigo, por gentileza, só uma folha que você virá, versos 36 e 37, olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse: trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Para Jesus, você receber uma criança é como recebê-lo. Olha o grau de importância que Jesus está dando à criança. Mas por que Jesus disse isso? Porque os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o maior, quem era o mais importante, quem tinha mais projeção, quem tinha mais destaque no reino de Deus. E Jesus então quebra esta vaidade, essa soberba dos seus discípulos, pegando uma criança. Quem não se tornar como uma criança? Quem receber uma criança, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mas mais, notem comigo no capítulo 9, versículo 42. Olha aí: e quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, e é referência às crianças, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, fosse lançado no mar. Meus irmãos, isso é muito grave. Servir de tropeço para uma criança que crê, crente. Então preste atenção, não pense você que uma criança não possa crer. Ô irmãos, eu estou pasmo de perceber, às vezes quando a gente é pai, não passa tão corrido que você não percebe essas coisas. Agora que chegou um neto, eu fico impressionado a capacidade que a criança tem, como uma esponja. Você fala, ele prende, você fala, ele aprende, você fala, ele fixa, você fala, ele decora. Ele pode crer. Quantos de nós aqui não foram convertidos na infância? Charles Haddon Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores do século XIX, foi convertido a Cristo aos 8 anos de idade. E Jesus está dizendo o seguinte: se você se tornar um obstáculo, impedir que a criança creia, ser um obstáculo para a criança seguir a palavra de Deus, é melhor você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar-se no mar. Pois bem, aqui encontramos o convite de Jesus para que os pais tragam seus filhos. Deixai vir a mim os pequeninos. Abrem as portas, tirem os obstáculos, deixem que eles venham, deixem que as crianças se aproximem de Jesus. Então, você que é membro de uma igreja evangélica aqui dessa cidade de São Paulo, dá uma olhadinha lá na igreja, se as crianças estão recebendo o devido cuidado, a devida atenção, a devida prioridade. Cobre isso, requeira isso, não abra mão disso. Agora notem vocês que Jesus convida: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Tem aqui uma ordem positiva: deixai vir, não crie obstáculos, não crie barreiras. E aqui, irmãos amados, eu fico impressionado porque agora vem, depois dessa palavra, uma palavra de reprovação em segundo lugar. E eu chamo a sua atenção ainda para o versículo 14.
Porque o versículo 14 começa dizendo assim: Jesus, porém, vendo isso o quê? Vendo os discípulos repreendendo quem estava trazendo as crianças para Jesus orar e abençoar. Vendo isso, indignou-se. Jesus havia se indignado com os inimigos. Mas é a primeira e única vez na Bíblia que Jesus fica indignado com os seus discípulos. E Jesus fica indignado, e a palavra indignado aqui é a mais forte possível no grego. É uma indignação pesada, completa, radical. E Jesus fica indignado com os seus discípulos quando eles tentam impedir que as crianças se aproximem dele, se cheguem a ele, para que ele as abrace, para que ele as abençoe, para que ele imponha sobre elas as mãos. Meus amados irmãos, prestem bem atenção que Jesus está aqui indignado sempre que alguém fecha a porta para que uma criança tenha um encontro com o Senhor Jesus. E eu estou com o meu coração pesado, eu acho que a maioria de vocês também, porque hoje é um dia emblemático no mundo. Hoje é o dia chamado orgulho de todos os segmentos aí da sexualidade, fora daqueles parâmetros estabelecidos na criação divina. E é muito importante dizer que nós, evangélicos, não somos homofóbicos, em absoluto. Nós não temos ódio das pessoas, nós não queremos que as pessoas sejam espancadas, ou perseguidas, ou mortas. Nós amamos as pessoas, todas elas. Mas uma coisa é você respeitar, outra coisa é você concordar. Outra coisa é você abraçar esta ideia como legítimo, como padrão. Agora, causa indignação, como causou em Jesus, usarem como estão usando as crianças para fazer propaganda dessa ideologia, induzindo as nossas crianças precocemente a uma sexualidade que nem é a sexualidade estabelecida por Deus. Porque menino nasce menino, menina nasce menina. Ou nasce masculino ou nasce feminino. E induzir uma criança que ainda está em formação, de que ela é quem vai fazer essa escolha na infância, se quer ser homem ou se quer ser mulher, ou se não quer ser nenhuma coisa nem outra, ou ambas as coisas ao mesmo tempo, ou mais do que isso ao mesmo tempo. É uma agressão à infância, é um desrespeito às crianças. Nós não poderíamos jamais concordar com isso. Aliás, nós temos um estatuto da criança e do adolescente, e a pergunta que fica é: onde estão as autoridades para cobrarem o cuidado com as nossas crianças? Agora a Prefeitura Municipal de São Paulo aprovou a ideologia de gênero nas escolas. E a pergunta é: como é que um pai e uma mãe vai ficar tranquilo sabendo que a sua criança está sendo doutrinada na escola? Quando nós deveríamos entender que a escola está protegendo as crianças, porque, é claro, você chega a hora de falar da sexualidade, tem hora para tudo, tem momento para tudo, tem idade para tudo, e você pode esclarecer, orientar claramente, à luz da verdade, à luz da ciência, à luz da biologia, à luz das escrituras. Mas fazer isso na infância? Então aquilo que trouxe indignação a Jesus, porque as crianças estavam sendo barradas, deveria trazer uma santa indignação, inconformismo ao povo cristão, que tem uma formação judaico-cristã ao longo de 20 séculos. Agora notem vocês, por que Jesus reprovou os discípulos tão severamente? Por quê? Jesus ficou indignado com eles. Primeiramente, porque a conduta deles foi errada com aqueles que traziam as crianças. Aquelas pessoas que traziam as crianças para Jesus entendiam que Jesus era um profeta de Deus, que era o Messias de Deus, que era o Filho de Deus, que tinha poder para abençoar seus filhos. E os discípulos barrando.
Segundo, porque a conduta deles foi errada com as próprias crianças. Porque notem vocês, conforme lemos aqui no capítulo 9, 42, as crianças podem crer. Pequeninos crentes. Pequeninos crentes. É isso, quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes. Então os discípulos estavam pensando que as crianças estavam aquém da fé. Terceiro, porque a conduta deles foi errada com o próprio Jesus. Quando eles barram as crianças para que as crianças não cheguem a Jesus, eles estão dizendo que Jesus é uma pessoa sofisticada, que Jesus é uma pessoa inacessível, que Jesus é um líder que fica num pedestal longe da realidade das pessoas, que Jesus é um pastor que não tem cheiro de ovelha, que Jesus é uma estrela, um astro. Não! Jesus deu atenção ao ser humano, Jesus atendeu a todos indistintamente, ele foi amigo dos pecadores, ele conversou com os publicanos, ele restaurou as prostitutas, ele deu atenção para um ladrão. Esse é o ponto, irmãos, que nós precisamos deixar absolutamente claro. A igreja de Deus, a igreja evangélica, ela ama as pessoas incondicionalmente, ama, mas não concorda com o pecado. Nós amamos o pecador, mas não concordamos com o pecado. Jesus não nos salva no pecado, Jesus nos salva do pecado. A igreja está aberta a todos, mas a igreja não está aberta a tudo. É só ler lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 27. A Nova Jerusalém está aberta a todos, tem porta para o sul, tem porta para o norte, tem porta para o leste, tem porta para o oeste, para qualquer pessoa, de onde vier, como vier, a porta está aberta, mas nenhuma coisa contaminada vai entrar lá. Então a igreja está aberta aos pecadores, mas a igreja não faz acolhimento do pecado, porque a igreja é o povo que foi chamado do mundo para ser santo e irrepreensível. Agora notem vocês ainda que a postura dos discípulos estava contrária à prática de Cristo. Cristo acolheu, Cristo recebeu. Não era como os fariseus, que se julgavam santos, justos, olhavam todo mundo de tamanco alto. Não, Jesus acolheu as pessoas, ele comia com os pecadores, ele entrou na casa do Zaqueu, todo mundo na cidade murmurou, ele entrou na casa do Zaqueu. Uma pessoa odiada. Jesus ama, e quando ele ama, ele cura, ele liberta, ele perdoa, ele restaura, ele salva. Agora vejam vocês, por que os discípulos impediram que as pessoas trouxessem as crianças a Jesus? Talvez, como disse, por uma refinada preocupação com Jesus, como se Jesus precisasse ser blindado. Você conhece aquele tipo de gente que tem tanta gente para blindar o cara que parece que ele é inacessível? Eu de vez em quando eu passo alguns apertos nas igrejas por onde afora. Eu vou pregar, a pessoa quer me arrancar assim, depressa, correndo, como se ninguém pudesse chegar, como se ninguém pudesse abraçar, como se ninguém pudesse conversar. Bobagem! No reino de Deus a pirâmide está invertida. Quem quiser ser o maior vai ser o menor de todos. No dia que você não puder dar um abraço numa criança, num velho, numa pessoa que está doente, então você não entendeu o que é ministério, você não entendeu o que é pastorado, você não entendeu o que é ser crente. Jesus acolhia, ele não precisa de ninguém para blindá-lo, não, ele é acessível a todos. Notem mais. Talvez os discípulos não tivessem compreendido naquele momento o valor das crianças para o reino de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que os nossos filhos são herança de Deus. A Bíblia diz que filhos de pais crentes são santos, fazem parte da aliança, fazem parte da família de Deus, fazem parte do povo de Deus. Nas grandes assembleias do Antigo Testamento, você nota que as crianças também eram convocadas, elas estavam presentes, até crianças de peito estavam presentes, elas fazem parte da família de Deus. E Jesus não quer que ninguém as exclua de estarem perto dele, de estarem com ele. Mas talvez ainda, notem vocês, que uma pergunta poderia ser feita nesta noite:
Como é que alguém hoje poderia impedir que as crianças cheguem a Cristo? Primeiro, eu acho que quando deixam de ensinar às crianças a palavra de Deus. Meus irmãos queridos, vocês que têm filhos pequenos, vocês que têm netos pequenos, prestem bem atenção no que eu vou lhes dizer. A geração hoje está criando seus heróis. É através de brinquedos, é através de peças de roupa. Então, quais são os heróis hoje que a mídia proclama? É o Homem-Aranha, é o Batman, é o Super-Homem, ou de repente são os jogadores de futebol, ou os artistas, ou os cantores. E nem sempre esses chamados modelos deveriam ser os heróis dos nossos filhos. Precisamos parar para contar para eles os heróis bíblicos. A história de Abraão, a história de Moisés, a história de Elias, a história de Jesus, a história dos apóstolos. Podem ter certeza, se você ensinar, eles vão absorver. Ou nós ensinamos agora, irmãos, ou nós perderemos essa geração. Deixa eu lhes dizer algo soleníssimo nessa noite. Eu estava num grupo de pastores de grandes igrejas da cidade de Belo Horizonte há uns 20 e poucos dias. E um deles disse algo que me marcou muito. Até recentemente as igrejas estavam muito preocupadas com os adolescentes. Os adolescentes, a fase das decisões. O problema agora não é mais adolescentes não, irmãos. A preocupação hoje, a jogada hoje, o ataque frontal hoje, a forma de trabalhar com a cabeça hoje é dos 4 aos 9 anos. Você fica pasmo de ouvir perguntas de menino de 8 anos. Pasmo! Porque se nós não pararmos para entender isso, se nós não valorizarmos isso, o mundo está investindo pesado para capturar a mente dos nossos filhos, para doutrinar os nossos filhos, para mudar a cabecinha deles, para confundir a cabecinha deles, para doutriná-los para aquilo que está contrário à palavra de Deus. Ou a igreja investe, ou a família investe, ou os pais investem, ou os avós investem, ou nós formamos um grande batalhão de defesa das nossas crianças, ou esse jogo vai ser perdido nas futuras gerações. Em nome de Jesus, não podemos ficar calados, nem nos acovardarmos, nem nos omitirmos. Olhe bem o que Jesus disse no versículo 14. Deixai ver a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o quê? O reino de Deus. Esta é uma revelação extraordinária. Jesus não está querendo dizer com isso que as crianças são inocentes. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Gente instruída na Bíblia não fala isso. Ah, as criancinhas são inocentes. Não, as criancinhas não são inocentes. A Bíblia diz que em pecado me concebeu minha mãe. A Bíblia diz que o ímpio se desvia desde a sua concepção. Se você pegar uma criança que acabou de nascer, e levá-la para uma espécie de estufa, ela não tem nenhuma influência externa de nada negativo, o mal está dentro do coraçãozinho dela. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, você não precisa ensinar uma criança a orgulho, a vaidade, a soberba, não precisa, está aqui, ó. O mal não está fora, está dentro. Então, Jesus não está dizendo aqui que a criança, o reino de Deus pertence a ela porque ela é inocente. Não. O ponto que Jesus quer destacar é que as crianças, elas vêm a Cristo com total confiança, com simplicidade, aquela fé simples. E nós precisamos aprender com as crianças, porque Jesus Cristo diz, se você não se fizer como uma criança, você nunca pode entrar no reino de Deus. É aquela confiança simples, é aquela entrega plena, é aquele descanso, como uma criança tem a certeza que seu pai e sua mãe vão prover suas necessidades, você também confiar dessa mesma maneira que Deus cuida de você, que Ele ama você, que Ele cuida de você, e você confia na palavra e nas promessas dEle.
Já fez um teste assim? De pegar seu filho pequeno? Você já fez isso? Possivelmente já fez, se vocês tiveram filhos pequenos. Pula, filho. Ele não pergunta nem se é perigoso, se tem perigo. Não, ele pula. Por que pula? Porque confia que você vai segurar, que você não vai falhar, que você não vai deixá-lo cair. Essa confiança pura, plena, é que você e eu precisamos aprender com as crianças. Não só as crianças podem crer, mas as crianças são modelos daqueles que creem. Mas, amados, eu gostaria de concluir com o versículo 15 e 16, dizendo: em verdade vos digo, disse Jesus, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aí vem então esta verdade tão bendita da atitude de Jesus. Então, tomando-as nos braços, eu fico imaginando que deve ter feito uma fila, e Jesus abraça um, e diz a Bíblia que Jesus impunha as mãos, e diz a Bíblia que Jesus abençoava, e abraçava outra, e impunha as mãos e abençoava. Aí vinha outra, abraçava outra, impunha as mãos e abençoava. E vinha outro, e Jesus abraçava, e impunha as mãos e abençoava. E Jesus continua fazendo isso hoje. Ele recebe as crianças. Ele tem braços abertos para as crianças. Ele tem coração franqueado para as crianças. A igreja dele tem que ter portas abertas para as crianças. E ele impõe as mãos sobre as crianças, e ele abençoa as crianças. E ele levanta as crianças e diz assim: se você não se fizer como a criança, você não pode entrar no reino de Deus. E ai de você, se você for um obstáculo para aquele pequenino que crê em mim. Então fique esta alerta para a igreja, fique esta alerta para os pais, fique esta alerta para os avós, fique esta alerta para a sociedade. Vamos cuidar das nossas crianças. Vamos zelar pelas nossas crianças. Vamos levar as nossas crianças e deixá-las aos pés do Salvador, porque Ele tem bênção, Ele tem vida, Ele tem estrutura, Ele tem paz, Ele tem alegria, Ele tem futuro brilhante para as nossas crianças. Ele morreu pelas nossas crianças para dar a elas a vida eterna. Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque Tu nos deste a bênção de ter filhos e a bênção de levá-los aos pés do Salvador. Bendito é o Teu nome, Pai, porque a Tua igreja ama as crianças, vela pelas crianças, cuida das crianças. E nós pedimos nesta noite, Senhor, em tempos tão difíceis, tão dolorosos, tão dramáticos, que os pais, que os avós tenham agora este empenho, este compromisso, fazendo contigo esta aliança, de lutarem pela família, de lutarem pelas nossas crianças, para que essas crianças cresçam, como Jesus cresceu, em sabedoria, estatura e graça, diante de Ti e diante dos homens. Ajuda-nos, ó Deus, como pais, a ensinar os nossos filhos nos Teus retos caminhos, para que eles possam conhecer as sagradas letras desde a sua infância, sagradas letras que os tornarão sábios para a salvação. Ajuda-nos a ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, para que quando forem velhas jamais se desviem dele. Assim é a nossa súplica, assim é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.